nome é Brígida Miranda. Eu entrei para a Universidade de Brasília em 1988, para o antigo departamento de desenho, fazendo curso de licenciatura em Educação Artística, com habilitação em Artes Cênicas. Me formei em 92 e fui fazer um mestrado na Inglaterra, na Universidade de Exeter, em prática teatral. Quando eu voltei, em 1996, o Fernando Vilar me disse que a UNB estava com uma seleção simplificada aberta para professora nas áreas de prática teatral e principalmente na área de pedagogias do teatro. Então eu fiz essa seleção, passei e dei aula por mais ou menos um ano na UNB como professora substituta. Depois, em 96 ainda, fiz o concurso, passei para professora efetiva e dei aula até 1999. Nesse período eu também fui coordenadora do curso, coordenadora do Departamento de Artes Cênicas. Então foram 3 anos no total, onde eu desenvolvi práticas na área das disciplinas de OBAC 1, que era a Oficina Básica de Artes Cênicas, várias disciplinas também relacionadas à história e pedagogia do teatro, não história do teatro, mas pedagogia do teatro. Então foi um período assim, tanto a minha experiência com a UNB foi de aluna primeiro e depois de professora. E sobre a pergunta número 2, as reverberações do Departamento de Artes Cênicas no Distrito Federal, eu acho que há 2 contribuições importantes. Uma é a formação de professores e professoras de teatro para uma cidade que tem vários trabalhos educacionais, tanto no âmbito público quanto privado. E também no aspecto do teatro em comunidade. Eu acho que esses professores e professoras têm muito a contribuir com a cidade. E o segundo aspecto que eu acho importante da UNB e do Departamento de Artes Cênicas de Brasília é o diálogo com a produção artística da cidade, tanto na formação de agentes culturais e pessoas que estão diretamente no aspecto organizacional da cultura, mas também como artistas atuando mesmo nos teatros e nos espaços culturais da cidade. Eu acho que esse diálogo entre a UNB, o Departamento de Artes Cênicas e a cidade, na época que eu morava em Brasília, na década de 90, era bastante profícuo. Sobre as minhas memórias em relação ao Departamento de Artes Cênicas da UNB, eu tenho várias memórias muito boas. Algumas delas, muitas em relação a amizades e pessoas que eu encontrei na UNB, pessoas que foram meus professores e minhas professoras e depois meus colegas. Uma delas é a Helena Barcelos, que foi uma professora que eu sinto muita saudade, do Hugo Rodas, do João Antônio, do Jesus, então, da Ana Vicentini. Então eu tive muitos professores incríveis e tenho boas memórias e quando eu dou aula eu estou sempre me lembrando de algum aspecto das aulas deles e delas. Então acho que esse aspecto humano o departamento me ofereceu como aluna ainda e que eu cultivo. Como também aluna e depois como professora, uma das coisas que eu gostava muito no Departamento de Artes Cênicas era o espaço físico. Era um espaço físico muito pequeno e muito acolhedor, mas muito bem planejado. Ele tinha uma série de jardins e plantas e uma luminosidade difusa. E era um lugar, por ser um lugar pequeno, todo mundo se encontrava, todo mundo sentava ali pelos corredores ou na porta de entrada e a gente conversava muito. Então essas conversas e essas convivências foram muito importantes para a minha formação e eu acho que foram importantes também para o meu trabalho como professora de artes cênicas ainda na UNB e que eu carrego comigo até hoje. Eu acho que uma das memórias também que mais da minha atuação como professora e uma pessoa que desenvolveu alguns projetos ali na UNB, eu me lembro do desenvolvimento do Teatro de Guerrilha, que era um grupo que já existia quando eu cheguei na UNB como professora substituta, vindo da Inglaterra,
E como eu tinha trabalhado bastante com a questão do teatro político, era um dos aspectos do meu estudo no mestrado na Inglaterra, eu encontrei um grupo de alunos e alunas que estavam desenvolvendo alguma coisa bem política, assim como eu já tinha desenvolvido antes também como membro do CA da UNB, do Departamento de Artes Cênicas. Então, o encontro com essas pessoas, que eu me lembro, tinham várias, a Rejane, a Sheila, o Guto, a gente pôde desenvolver um pouco da estética, né, de um teatro político de agitação e propaganda, principalmente nos momentos de greve, das greves dos professores e dos funcionários ali naquela década de 90, das ações que a gente fazia ali no Planalto, né, ações grevistas, e com uma prática teatral muito bem feita e muito eficaz assim, na aglomeração, né, de pessoas envolvidas com o movimento grevista, com manter o estímulo, né, das pessoas, com o ânimo das pessoas com a greve e ao mesmo tempo fazer um discurso político que tocava nas questões ali naquele momento, né, as causas, né, da greve, que eram o aumento de salário, mas também a luta por uma universidade pública e de qualidade. Também desenvolvi alguns trabalhos na UNB, tanto no DAC, que era o Departamento de Ação Comunitária, ali, que tinha sido coordenado, que estava naquele momento sendo coordenado pela Helena Barcelos, e tinha o Magno Assis como um funcionário bastante atuante também. Então a gente desenvolveu vários projetos juntos. Um deles foi a peça Aluga-se, foi a primeira peça escrita pelo Marcos Mota, que a gente montou. Então foi um trabalho bem legal, que a gente pôde levar por alguns meses esse trabalho, apresentar em vários lugares. Também com o Teatro de Guerrilha, a gente pôde desenvolver um trabalho ligado ao Museu dos Correios e Telégrafos, levando uma peça para lá, desenvolvendo um trabalho que usava toda a arquitetura do prédio do Museu dos Correios e Telégrafos e todos os elementos que a gente podia acessar, né, dentro daquela arquitetura e daquela organização espacial. E uma outra lembrança também foi a oportunidade na UNB ainda de trabalhar numa disciplina de encenação e levar esse trabalho para o movimento do Sem Terra, né? Era um trabalho que a UNB já estava desenvolvendo, já estava encabeçando essa cooperação com o movimento do Sem Terra e com tecnologias agrárias. E eu tinha sido contactada exatamente pelo meu trabalho com teatro político e pude levar essa disciplina. Eu acho que o Denis, se não me engano, era aluno naquele momento. A gente levou um trabalho desenvolvido na disciplina para apresentar no Sem Terra. Então foi um encontro muito importante, muito impactante para mim. Então essas são algumas das memórias que eu tenho, além das memórias, né, de ótimos colegas e professoras que eu tive a oportunidade de ter. Eu vou tentar responder agora a pergunta 4 e a pergunta 5 juntas, porque tem muito tempo que eu não vou ao UNB e não tenho assim, a oportunidade de ir ao Departamento de Artes Cênicas da UNB, basicamente desde 1999. Mas é sempre uma surpresa muito bonita encontrar antigos alunos, antigos colegas e colegas e antigas professoras e professores da UNB, nos eventos que eu participo, tanto na Associação Brasileira de Artes Cênicas, a ABRACE, como em outros eventos como festivais. E, então essa é um pouco dessas reverberações da UNB que a gente sente, né? Atualmente atualmente não, desde 2004 eu sou professora efetiva da Universidade do Estado de Santa Catarina, aqui em Florianópolis, e a gente eventualmente realiza eventos, e nesses eventos já tive a oportunidade de trazer algumas colegas, às vezes bancas, que realizamos aqui também. Tivemos já algumas colegas e ex-colegas da Universidade de Brasília, então tem sempre reverberações, né? Esses encontros, né, do passado, essas pessoas que fizeram parte da minha vida, como colegas de graduação e colegas depois, né, como professoras e professores, colegas de departamento, de colegiado. É sempre bom reencontrá-los, reencontrá-las. Uma das pessoas que eu me lembro do reencontro foi a Silvia Davini, há uns anos atrás,
na reunião da Abraço, e foi muito bom aquele abraço. Foi muito bom aquela abraço e aquele abraço da Sílvia. E assim a gente vai reatando laços, voltando a conversar, voltando a contar um pouco, né, das nossas vidas, das nossas peripécias, né, ao longo do tempo e em outros países, em outras paragens. Então, acho que tem sempre, né, encontros e reverberações.